Olá, turma! Na nossa aula de História de hoje, nós vamos ver Patrimônio Histórico e Cultural. Número 1. Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. Ouro Preto. Por que Patrimônio Histórico e Cultural? Para que um local seja considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é necessário que se comprove o seu valor histórico, natural e/ou ambiental, de forma que se reconheça pela preservação de sua excepcionalidade, originalidade e naturalidade. Em nosso país, o Centro Histórico de Ouro Preto foi a primeira cidade do Brasil a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido em 1980. O título levou em conta, sobretudo, o conjunto da cidade e sua importância histórica para o nosso país. Após a mudança da capital do estado de Minas Gerais para a cidade de Belo Horizonte, o que ocorreu em 1897, Ouro Preto perdeu parte de seu comércio e da sua renda. A cidade mantém preservado seu patrimônio material. Riquíssima em cultura e história, o que se vê em Ouro Preto é realmente valioso e único. Nós temos aqui uma imagem da cidade de Ouro Preto. Vocês percebam que toda essa parte aqui é patrimônio histórico, é preservado. A gente consegue observar que são construções antigas, né? De 100, 200 anos atrás, e que ajuda a contar um pouco não só da história do estado de Minas Gerais, mas do próprio Brasil. Número 2. Agora responda as seguintes perguntas. Letra A. Você conhece a cidade de Ouro Preto? Se sim, conte o que achou. Se não, diga se você tem vontade de conhecê-la e por quais motivos. Essa é uma pergunta pessoal. Aí você vai responder de acordo aí com seus conhecimentos. Letra B. Observando a foto, você acha que as construções mostradas são antigas ou recentes? Essas imagens aqui, você acha que todas essas construções elas são antigas ou são recentes? Por que você acha isso? Ou seja, eu acho que elas são antigas por causa disso e disso. Ah, não, eu acho que elas são recentes. Vamos observar atentamente aqui o formato das casas, os tipos de porta, os tipos de janela, né? Olha aqui o telhado. Observa cada um desses detalhes. Você acha que uma pessoa que fosse construir hoje uma casa, ela construiria uma casa com tantas janelas, com tantas portas? Será que ela utilizaria esses recursos arquitetônicos? Aí vocês vão pensar um pouquinho e responder. Letra C. De acordo com o texto, por que Ouro Preto é considerado um patrimônio cultural da humanidade? Ou seja, não é só do Brasil, é da humanidade, é do nosso planeta como um todo. É um patrimônio que precisa ser preservado. Aí vocês vão aqui procurar no texto a explicação para isso. Letra D. Você conhece outra cidade considerada patrimônio cultural da humanidade? Se conhece, escreva o nome dela. Aí vocês vão daí conversar com os pais de vocês sobre as cidades que vocês já visitaram e pesquisar se ela é considerada patrimônio cultural da humanidade. Número 3. Observe a foto. Então, nós temos aqui essa foto da cidade de Belo Horizonte. Atenção aqui, com o que está aqui no centro da foto, que é sobre ele que nós vamos falar. Letra A. Agora leia o texto e, se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. O obelisco. Um obelisco é um monumento comemorativo, típico do Antigo Egito, constituído de um pilar de pedra em forma quadrangular alongada, que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta. O obelisco da Praça 7 de Setembro, conhecido como Pirulito, é um monumento de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O monumento foi uma doação feita pelo povo da cidade vizinha, Capela Nova do Betim, hoje o município de Betim. Os habitantes da capital mineira, por ocasião da comemoração do centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, como é conhecido, é feito de granito e formado por uma agulha de 7 metros apoiada sobre um pedestal quadrangular adornado por um poste em cada um de seus vértices. Foi desenhado pelo arquiteto Antônio Rego e construído pelo engenheiro Antônio Gonçalves Gravatar, proprietário da pedreira em Betim, de onde foram extraídas as pedras utilizadas na construção do marco.
Então, turma, observem aqui, a gente tem aqui a base, aí nós temos aqui, a base dele, ela é mais larga, e aí ela vai ficando mais fina até chegar aqui na ponta. E a gente percebe aqui, ó, cada uma das direções, norte, sul, leste, oeste, tem aí um poste também. É um monumento que foi feito aí para o centenário da independência. Centenário é quando um acontecimento ele completa 100 anos. Então, quando a gente fala centenário, a gente está falando de uma passagem de tempo de 100 anos. Letra B. Preencha a ficha com informações sobre o pirulito da Praça 7 de Setembro. Tudo isso, o nome do monumento, a cidade em que está localizado, o que representa, qual o nome do arquiteto responsável pelo desenho do obelisco, qual o nome do engenheiro responsável pela construção do obelisco, de onde foram extraídas as pedras utilizadas, tudo está no texto. Então, é só voltar no texto que vocês vão encontrar as respostas para essas questões aqui e vocês aí vão preencher a ficha do monumento. Número 4. Observe a foto da placa que está no obelisco da Praça 7 de Setembro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e responda. Então, aqui, ó. 7 de setembro de 1822 foi quando foi proclamada a independência do Brasil. A 7 de setembro de 1922 foi aí a data que eles inauguraram esse monumento, que é para comemorar aí os 100 anos de passagem da independência do Brasil. Você acha que é importante todos os monumentos apresentarem uma placa informativa? Por quê? Então, você chega lá numa cidade, aí você vê lá uma estátua, um monumento, e você não sabe o que é aquilo. Aí você vai procurar o quê? Uma placa com informações. Então, aqui a gente tem uma placa com essas informações, que a pessoa que ela não conhece ali a história daquele monumento, se ela ler a placa, ela vai ser informada, né, sobre por que eles fizeram aquele monumento, qual o significado dele. Então, aí vocês vão responder aí. Você acha que é importante todos os monumentos apresentarem uma placa informativa? Sim ou não? E por que é importante? Número 5. Pesquise entre as pessoas da família se elas conhecem algum monumento existente em sua cidade ou no estado. Em seguida, anote na ficha os dados que conseguir. Então, pergunte, né, para o pai, para a mãe, para o irmão, para um tio, para a tia, para o avô, para a avó, se eles conhecem algum monumento, pode ser aqui na nossa cidade mesmo ou no estado. E aí, o nome do monumento, o local onde está, né, em que cidade que ele está, né, e o que ele representa. Foi feito pelo porquê, né? Todo monumento ele tem uma razão de ser. E aí vocês vão escrever aqui. Lembrando sempre que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço.